Bom dia para você que está aí. Vamos orar comigo, vamos meditar na palavra daquele que nos fortalece. Hoje, 14 de fevereiro, o tema da nossa mensagem é Ele acalma o vento. O tema é Ele acalma o vento. E aí, eu quero te convidar a pensar como anda aí os ventos na sua vida, né? Na sua navegação chamada vida, né? Os ventos, eles estão a favor ou eles estão contra? O que você me diz? A leitura hoje recomendada, eu vou ler aqui um pouco para vocês, mas seria interessante ler, né? Toda essa passagem. Aqui fala Mateus, capítulo 14, 32 e 33. Mas essa passagem fala ali do momento que Jesus andou sobre as águas, né? Acho que começa a partir do 21 ou 22, né? Seria interessante ler tudo, né? É muito linda essa passagem. Mas eu vou ler aqui um trecho para vocês, né? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Não sei se todos conhecem, né? Essa passagem, mas ali como foi, né? A história toda, né? Os discípulos, né? Jesus pediu para que os discípulos atravessassem o lago para o lado oeste, né? E eles foram na frente de Jesus, enquanto Jesus finalizava ali com a multidão, né? Mandando o pessoal embora. E aí depois também desse momento, enquanto os discípulos, né, subiram o barco e seguiram, né, atravessando o lago, Jesus ainda se dedicou um tempo, né, no monte para orar sozinho. E aí já no meio da noite, os discípulos já estavam ali no meio do lago, começou, né, uma tempestade, ventania, as águas, né, se agitando, muitas ondas, né, e bateu o desespero em todos que estavam ali dentro daquele barco, né? E aí de longe, Jesus viu toda aquela situação, foi na direção deles, né? Andando sobre as águas. E aí de longe eles avistaram, né? Mas não conseguiam ver que era Jesus, eles acharam até que era um fantasma, né? E aí quando Jesus chegou mais próximo deles, né? E aí eles conseguiram ver que era Jesus, né? E ali eles já ficaram assim, já espantado, né, com todo aquele poder. Como assim, andando sobre as águas, né? Aí Pedro falou: se é o Senhor mesmo, né? Então me chama até aí para que eu possa andar, né, até o Senhor. E aí Jesus falou: venha, né? Venha, Pedro, né? E naquele instante Pedro saiu do barco e começou a andar, né, sobre as águas também. Nesse momento aí que Pedro começou a andar, é a demonstração de Pedro, a fé dele, né, em Jesus. A partir do momento que você tem fé, você consegue realmente mover montanhas, você consegue tudo, né? Mas você precisa crer, você precisa ter fé, né? Você precisa acreditar. E aí, quando Pedro olhou para as circunstâncias, né? Fala: caramba, eu andando sobre o mar, como assim? Não, não pode, né? Porque a nossa realidade humana sempre limita a gente, né? Coloca que não pode, que não dá, que é impossível. Aos olhos humanos, um monte de coisa realmente é impossível. Aos olhos espirituais não tem limite, né? Então, você alcança o que você quiser, aos olhos espirituais, mas isso você precisa treinar, você precisa crer, né? É um treinamento, é você se condicionar, né, buscar essa espiritualidade para que você consiga enxergar além dessa visão humana aqui, né? Mas foi quando Pedro olhou para as circunstâncias, né, e falou: não, eu não poderia estar aqui, né? É o olho humano, a realidade dele. Ele abriu a porta do coração e entrou a dúvida. Na hora que entrou a dúvida, ele também já afundou, né? E aí começou a se afogar, Jesus esticou a mão, puxou ele, né? E aí os dois entraram para dentro do barco e Jesus ainda fala, né? Homens de pouca fé, né? E aí o próprio Jesus fala, né? Pedro, você não conseguiu andar porque você deixou o medo entrar, você deixou a dúvida entrar, você deixou a insegurança entrar. Então essa mensagem, né? Essa passagem, ela é linda, né? Ela é para nos fortalecer, a gente olhar para a nossa tempestade, né? Mas olhar, buscar a olhar com os olhos espirituais,
Porque às vezes, diante de todas as circunstâncias, às vezes a gente está ali, ó, dentro do barco, no meio da tempestade, do furacão, né? Para nós é impossível. Ah, eu vou morrer, não vou dar conta de sair daqui, né? Então, para o olhar humano, realmente é impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Mas para isso você precisa acreditar, você precisa ter fé, né? Enxergar com os olhos espirituais, que é o além, né? Então, eu convido todos vocês a lerem Mateus, capítulo 14, de 21, 22 até o final dele, né? Fala justamente isso. E tem um trecho, eu até escrevi aqui, né? Que Jesus diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Quando eles avistaram e acharam que era um fantasma, né? Ele disse: coragem, né? Não tenha medo, sou eu, né? Sou eu, Jesus, né? Porque aqueles que viram Jesus andando sobre as águas falaram: meu Deus, né? Quem é esse? Quem é esse que anda sobre as águas? Quem é esse que controla o vento, que controla as ondas, né? Então eles estavam assim maravilhados, né? Ao mesmo tempo também inseguros, desconfiados, maravilhados e desconfiados, né? Com tanto poder ali, né? E nós precisamos nos abrir para esse Jesus que controla tudo. Ele tem o poder de tudo, gente. Então, assim, eu não sei aí, né, qual é a tua situação, mas no dia de hoje, Jesus está falando para você, ó, não tenha medo, não tenha medo. Se coloque à disposição, pode andar sobre as ondas aqui, ó, pode andar sobre as águas, eu estou aqui, creia, né? Então, as águas pode ser um problema seu, uma dificuldade que está te deixando aí travado, paralisado, né? Então, anda, não tenha medo, né? Segura na mão de Deus, literalmente, e vai, você entendeu? Não coloque o medo à frente, não coloque a insegurança à frente, né? Não coloque a dúvida à frente, tá? Eu vou continuar lendo aqui, né? Continuo aqui, ó, com o devocional, né? Café com Deus Pai. A leitura bíblica que eles recomendam hoje é Gênesis, né? 5, eu também li aqui. Fala sobre a descendência, né, de Adão, aí vem o Sete, toda a descendência até chegar ali em Noé, né? Então ele vai falando as descendências. Eu recomendo também, né, a vocês a fazerem a leitura. E o que eu achei interessante aqui, porque assim, eu já provei, né, do amor de Deus, já coloquei minha fé em ação em várias situações da minha vida, né? Eu poderia ficar aqui a manhã toda dando testemunho, né? Mas tem uma assim que me marcou muito. Alguns anos atrás, né, alguns anos mesmo, uns 22, 23 anos atrás, eu assumi a responsabilidade junto da minha família, né, de acompanhar, né, uma execução de obra. Só que eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha ali recém-completado 18 anos, né, e eu assumi aquela responsabilidade perante eles. Então, eu queria naquele momento fazer o meu melhor, queria que tudo desse certo, né? E aí, no fim, né, pela falta de experiência, eu acabei caindo nas mãos de uma pessoa infelizmente desonesta, um engenheiro que na verdade falou que tinha dado entrada na prefeitura, não tinha dado, né? Enfim, depois é que eu fui descobrindo todos os erros, né? Mas isso há uns 23 anos atrás. E aí chegou um momento ali da obra que o dinheiro já era pouco, né? Já não daria para finalizar aquela obra e aquilo estava assim, sabe? Tirando a minha paz, nem dormir eu conseguia, né? E aí ali eu comecei a clamar a Deus, falei: Senhor, né? Eu preciso da tua ajuda, eu não aguento mais aquele pessoal lá, eles não produzem. Toda semana, toda sexta-feira precisava fazer pagamento e a gente ali honrando certinho os pagamentos semanais, né? E aí chegou um dia que eu saí da faculdade à noite, né, com meu coração extremamente aflito. E aí eu senti que era para eu ir lá na obra, né? A gente pagava um guarda, esse guarda ele ficava durante a noite lá na obra. E aí eu fui lá, né? E cheguei lá e eu comecei a fazer uma oração, sabe? Comecei a orar, né? Clamar a Deus, pedir a intervenção dele ali naquela situação, naquele lugar que eu já não aguentava mais aquela equipe, aquele engenheiro, né? Que já estava na cara que eles estavam realmente passando a perna, né? Só recebia, não produzia. Só sei que eu fiz uma oração, determinei para que Deus ele mudasse, né, aquela situação.
E aí no outro dia cedo, né, o guarda me ligou, ó, né, dona Nádia, né, não apareceu ninguém até agora aqui. Isso já era quase 8 horas e geralmente o encarregado chegava às 6h30. Depois daquela oração, sabe, eu determinei tanto que eu não queria mais aquele pessoal lá. Eles sumiram, evaporaram, nunca mais nem voltaram para querer reivindicar qualquer coisa, simplesmente sumiu. É como se, eu nem sei explicar, né? Sumiu. Tomou Doril, a dor sumiu, mais ou menos isso, né? Eles sumiram, não voltaram. Aí eu também não procurei ligar, não procurei saber, sabe? Simplesmente sumiu, né? Ali eu provei ali, sabe, da minha fé, do poder de Deus, né? Que aos meus olhos era impossível eu me desvincular daquele pessoal naquele momento, né? Mas para Deus nada é impossível. Isso é só um exemplo, né? Eu tenho vários, com certeza você também deve ter aí vários testemunhos, né? Comprovando a sua fé. Mas ao longo a gente vai, né, vivendo, sabe? A gente vai meio que esfriando. Por isso a importância de todo dia você reservar um tempo para Deus, você buscar, né, a companhia dele, a presença dele, para que ele possa renovar você, renovar sua fé, renovar sua mente, renovar o seu espírito. Porque senão a água entra dentro do nosso barco e ele afunda, porque é como se a gente fosse se afastando de Deus, né? Então eu te convido no dia de hoje, né? Realmente, sabe? Coloque Deus no seu barco, coloque Deus, o barco chamado vida. Coloque Deus na sua vida, né? Busque a Ele. E eu tenho certeza que todas as tempestades, né? Ele vai estar ali do seu lado, ele vai acalmar, ele vai fazer o que for necessário. Mas para isso ele tem que estar ao seu lado, ele tem que ser a sua principal companhia dentro do seu barco chamado vida. Então, no dia de hoje, quem pode acalmar a sua tempestade, o seu vento, é Deus, né? Creia no poder dele, creia no que ele pode, nas maravilhas que ele pode fazer na sua vida. Glorifique ele, né? Você tem a oportunidade hoje, né? De ressignificar, sabe? De colocar ele. Não olha para as suas circunstâncias, porque as suas circunstâncias, né? Pode estar dizendo que não vai dar certo, que é impossível, né? Porque é isso que vem na mente quando a gente olha, né? Principalmente quando a gente está dentro do problema. A gente só tem aquela visão fechada. Quando a gente está fora, por isso que é importante, né, ter um mentor, buscar a Deus para ele te fortalecer espiritualmente, mas buscar a ajuda de outras pessoas, porque a pessoa que vai te ajudar, ela não está aí dentro, né, do problema, ela está fora. Então, o olhar de fora, ela tem uma visão grande, ela tem uma visão panorâmica do que está acontecendo e ela pode te dar dicas, né, de caminhos que você pode pegar e escolher. Mas quem escolhe, quem decide é sempre você, né? Não vai ser o outro. O outro, ele não é dono da sua vida, ele é dono da vida dele. Mas pela experiência que ele tem, ele pode te ajudar a sair do seu problema, né? Mas é lógico, você primeiro tem que querer ser ajudado, tem tudo isso. Eu tenho observado que as pessoas, elas estão, vou dar um exemplo aqui, numa areia movediça, né? Que ela tá afundando. E aí a pessoa que tá fora tá falando, ó, segura aqui tem aonde segurar, segura aqui para você não afundar de vez. Aí a pessoa que tá dentro, ela fala para quem tá fora, para você é fácil, não é você que tá aqui no meu lugar e não segura. Então, sabe? Beleza, a pessoa ela não está no seu lugar, mas ela está te dando uma dica, segura aqui para você não afundar. Então você precisa aceitar, você precisa ser humilde. Se você está numa situação desfavorável, é sinal que as suas ações, o seu jeito de pensar não tá legal. Porque se você tivesse ali fortalecida espiritualmente, você aceitaria ajuda, você seria humilde de reconhecer os seus pontos fracos, aonde você precisa melhorar, né? Então, no dia de hoje, eu quero te convidar a pensar em tudo isso, porque muitas vezes nós temos excelentes pessoas do nosso lado que podem nos ajudar e nós acabamos por recusar a ajuda daquelas pessoas, né? Então, são pessoas que às vezes estão até trazendo a palavra de Cristo, sabe? O renovo para nós e nós não estamos querendo. Então, é um momento nosso, tudo bem? Então, você também não pode ficar reclamando das suas circunstâncias, do seu jeito de viver, já que você não está querendo mudar. Porque a mudança começa em você. A gente está falando sempre, mas a mudança começa em você. É você que tem que colocar, por exemplo, Deus no seu barco. Eu não consigo
né? Pegar aqui, ó, toma Deus, coloca aí. Eu tô passando a mensagem aqui para vocês, eu tô dando o meu testemunho. Mas é vocês que escolhem convidar Jesus, convidar Deus para sua embarcação, sim ou não, né? Muitas vezes, não sei, ainda na tua cabeça não é o momento, você não quer sair daquela situação, né? Você reclama daquela situação, mas de alguma forma você gosta daquela situação, eu não sei, né? Mas é isso, gente, essa passagem, né, que Jesus anda sobre as águas, né, e que Pedro também anda, ele só não consegue andar mais porque ele abriu o coração, a porta para o medo, para a dúvida. Então não abra brechas para a dúvida, medo, insegurança entrar. Confia, confia, confia. É treinamento, confia. Não pensa nas circunstâncias, não pensa no negativo. Você precisa aqui, ó, condicionar a sua mente. Fácil é? Não, não é fácil, mas também não é impossível. Tá certo? E é isso, gente, né? A mensagem que eu quero trazer isso é para vocês. Convide Jesus para entrar no seu barco chamado vida. Ele coloca tudo no lugar, ele acalma tudo. Aquela paz que nós tanto desejamos só vem de um lugar, dele. Não, você pode bater em várias outras portas, você não vai encontrar essa paz. Você pode encontrar várias outras coisas, mas essa paz que excede todo entendimento, que te preenche, né? Que realmente nada você sente falta, é somente Ele. É somente Ele. E o nome dele é Jesus. Esse cara chama Jesus. É isso. Então, quero deixar aqui uma pergunta. Quem tem controlado os ventos da sua vida? As tempestades? É você mesmo, né? Quem? Né? Talvez aí você esteja aí cheio de crenças, procurando várias portas e só tem uma porta, só tem um caminho, tá? Não adianta você bater em várias portas, né? O caminho é só um, né? Busque aqui, ó, uma leitura, né? Busque respostas na palavra de Deus, né? Você vai encontrar, se dispõe, tá? Uma mensagem, né, de Jesus para vocês. Jesus, ele cura tudo, ele acalma tudo. Do seu amanhã já está tudo preparado, Jesus já preparou tudo. Confia, acredita, sossega seu coração, sossega a sua mente, né? Acalma aí dentro, porque Jesus, ele está o tempo todo com a gente, mas ele não vem porque é tanta agitação, é tanta coisa que a gente pensa, a gente coloca tanta coisa no lugar de Jesus que não tem como ele se manifestar. Então, se acalme no dia de hoje, é o que eu quero deixar aí para você, essa mensagem. Se acalme, respira e creia que Jesus, estando ao teu lado, dentro do teu barco, não tem mal que resista, tá certo? E é isso, no dia de hoje, quem pode acalmar a tua tempestade é só um, Jesus. Quero aqui te desejar um feliz e abençoado dia, tá? Que Deus esteja presente com você, na sua casa, no seu trabalho, com a sua família. Um beijo, fica na presença de Cristo.